Irmãos, boa noite. Faz uma semana que a gente está sofrendo esse momento de limitação e eu acredito que tem sido um desafio para todo mundo. Para mim, particularmente, não tem sido fácil, não ter as nossas atividades e a rotina normal, mas a gente tem que se adaptar àquilo que está disponível, Então, por isso, depois de uma programação de domingo, eu quero tentar promover com vocês, não só no domingo à noite, mas também na quinta-feira, um tempo de reflexão e um tempo de oração, tá certo? E hoje eu queria trabalhar um pouquinho uma ideia. Nesse momento que a gente está vivendo, eu estou observando que todo mundo está sentindo muita falta do relacionamento. Me parece que as pessoas estão sentindo falta de conversar com as pessoas do trabalho, com as pessoas da academia, os amigos que andam de bicicleta, o pessoal do futebol. Eu acho que as pessoas estão tendo, assim, uma certa abstinência de relacionamento e isso, então, está levando a um sentimento de falta de comunicação. Por outro lado, eu também observo que as pessoas estão passando por um desafio, porque muitos agora dentro de casa o tempo todo, o marido com a esposa, com os filhos, eu acho que muitos devem estar vendo a necessidade ou a importância de investir em uma comunicação mais saudável dentro da família. Provavelmente, muitos estão observando que não estavam investindo suficientemente na família e na comunicação. E talvez marido, esposa, pais e filhos, filhos com os pais e entre irmãos, eles podem estar percebendo que o relacionamento não estava tão saudável e com tanta qualidade. Então, se de um lado tem o sentimento de falta de comunicação com amigos e colegas de trabalho e escola, por outro lado tem também a fragilidade da comunicação familiar, que em períodos de quarentena, todo mundo junto o tempo todo, a gente pode descobrir que a gente está precisando investir nisso. Mas, falando de comunicação, eu vejo que há uma terceira comunicação que está muito evidenciada hoje, que é um momento de se comunicar com Deus. Eu acho que tem pessoas considerando essa possibilidade como nunca consideraram. Acho que tem pessoas olhando para o céu e pedindo a ajuda de Deus. Ao mesmo tempo em que há pessoas dizendo, ô Deus, você não está vendo? Você está aí, não vai fazer nada? Ao mesmo tempo em que pessoas têm pedido a ajuda de Deus, tem pessoas acusando Deus de inércia ou realmente de não se envolver numa situação tão crítica. Irmãos, eu quero aproveitar esse tempo para jogar luz na nossa compreensão a respeito de Deus. É fato, a saudade dos amigos existe e a necessidade de investir na comunicação familiar, esse é um momento para isso, de melhorar. Mas eu quero te dizer que a Bíblia, ela fala claramente. Jesus Cristo disse, pede, bate, busca. O tempo todo Jesus está fazendo um apelo para que a gente pudesse investir na nossa comunicação com Deus. Por outro lado, Jesus também diz no Evangelho de Marcos que quando nós orássemos, a gente deveria acreditar que aquilo que a gente está pedindo, Deus está ouvindo e que Deus está acolhendo aquilo. Já em Efésios, o apóstolo Paulo diz que a gente deveria orar o tempo todo e suplicar em favor de todos os santos ou de todos os irmãos. Essa palavra significa que a gente deveria falar com Deus ou comunicar em intimidade, liberdade. Oração tem muito a ver com abrir o coração e falar aquilo que está dentro de nós. E quando a Bíblia fala de súplica, ela está falando sobre insistir, perseverar. É uma ideia de acreditar e de fazer daquilo um ato constante. Por outro lado, também a Bíblia fala em Efésios, no capítulo 5, que a gente deveria orar fervorosamente. Assim como Elias fez, a Bíblia diz que a gente deveria orar no tempo da enfermidade, no tempo da alegria e que, de maneira geral, a gente deve sempre entender que a súplica do justo, embora a gente não se considere justo, mas justificados por Jesus Cristo, a gente tem essa posição perante Deus. Então a Bíblia fala, o justo ele deve orar
E a oração, a súplica dele, ela é muito eficaz, ou seja, ela cumpre o plano, e é um plano que realmente atinge bons objetivos. Mas, tudo bem, a gente então já entendeu que a Bíblia ensina a orar, ela ensina a suplicar, a Bíblia fala bastante disso. Mas aí vem agora algumas questões, porque já que a Bíblia fala sobre orar, a gente pode logo pensar que a oração é um abre-te sésamo, ou um abracadabra, ou um comando, como alguém que aperta um botão e algo é feito. Mas eu quero dizer para vocês que há algumas coisas para lembrar quando a gente fala de oração. E a primeira coisa que é muito importante é que Deus se importa. Esse é um fato. Irmãos, oração é um ato de humilhação. Quando alguém reconhece que precisa, quando alguém clama a outro, significa que essa pessoa está reconhecendo a necessidade. E isso então envolve um ato de se humilhar. Uma pessoa reconhecendo a sua fragilidade, se humilhando diante de alguém que é capaz e poderoso. Então a Bíblia fala que lá no Salmo 51, que o coração quebrantado, o coração sensível, o coração humilde e arrependido, Deus não rejeita. E um texto que muito tem se falado dele, um de Crônicas, que se o povo de Deus se humilhar, orar, buscar, mudar o caminho errado que está vivendo, a Bíblia fala que Deus vai ouvir. Então, irmãos, aceitem isso. É um primeiro fato essencial. Deus se importa. Deus, ele recebe com alegria o ato de humilhação humana, especialmente o ser humano que é tão orgulhoso, arrogante, autossuficiente, quando ele ora, ele se humilha, e Deus valoriza isso. Então, esse é um primeiro ponto importante. Mas, a gente precisa considerar também que, se a oração é um ato de humilhação, ela não pode ser um ato de barganha, ela não pode ser uma ameaça, ou mesmo chantagem. Essa é a segunda coisa importante. Já que a oração ela tem na essência esse ato de reconhecer a necessidade de alguém superior, ela não pode ser revestida daquela coisa de oh Deus, eu estou vindo aqui implorando, trocando, fazendo algumas propostas e querendo uma contrapartida. Como alguém que faz isso, fala, Deus, eu vou orar, mas o Senhor vai ter que fazer. Ou como alguém que ameaça Deus, que torce o braço de Deus, ou como alguém que chantageia Deus, dizendo, olha, se o Senhor não me ouvir, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Irmãos, cuidado com isso. A Bíblia fala na carta de Tiago que a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. O fato de eu estar indignado, frustrado, e por mais que eu vou esbravejar e gritar com Deus, isso não faz Deus tomar nenhuma atitude. A minha ira, ela não é como a ira de Deus. Aquilo que me move não é como aquilo que move Deus. Nós somos movidos pelo momento, nós somos movidos pelas sensações, pelas frustrações, nós somos movidos por aquilo que nós enxergamos. Mas pense, irmãos, nós somos uma pessoa em um mundo de bilhões de pessoas. Então, quem seria eu no meu mundinho e com a minha visão limitada para que na minha ira eu achasse que eu sou realmente capaz de ter uma visão saudável e correta da criação e do mundo todo? Então a Bíblia fala que a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. E tanto Jó 41 quanto Romanos capítulo 11 dizem, será que alguém deu algo para Deus e Deus agora está em dívida? Deus faz essa pergunta, será que alguém primeiro me deu alguma coisa que eu deva retribuir? Deus sabe que não. Deus fala, tudo debaixo do céu é meu. Irmãos, não há barganha, não há ameaça, não há chantagem. A oração é um ato de humilhação e ela não pode ser pervertida com sentimentos como esse, que costumam surgir da nossa ira e da nossa indignação. Mas tem uma terceira coisa. É importante entender que nós oramos e queremos solução para as coisas, mas habitamos um mundo corrompido.
Habitamos uma criação que não cumpre o plano original pelo qual foi criado. Eu poderia dizer que nós habitamos um mundo que está doente e que, à medida em que o tempo passa, a gravidade, a seriedade, a intensidade dos sintomas da doença do mundo, eles se agravam. E quando nós entendemos que nós estamos habitando um mundo corrompido, isso faz a gente ter uma dimensão de que talvez as soluções imediatas e soluções assim, tão da noite para o dia que a gente gostaria, elas talvez não vão acontecer. Gênesis capítulo 3, quando ali a Bíblia narra a rejeição do homem em relação ao seu Criador, a Bíblia fala que Deus disse que a terra então estaria amaldiçoada. Ela passaria a ter espinho, ela passaria a ter erva daninha, o homem passaria a ter sacrifício no seu trabalho, a mulher passaria a ter dores, e o homem então entrou naquele momento em um estado de dor, de sacrifício, de certa penúria, porque a criação ela foi corrompida. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 8, do versículo 16 em diante, que a criação toda, e não é só nós seres humanos, mas os animais, certamente o universo, vamos falar como se a água, o ar, as plantas, a vegetação, os astros, é como se a Bíblia dissesse que tudo, toda a criação geme, suporta angústias até agora, a criação ela está em colapso, sofrendo, angustiada. E a Bíblia reconhece que é um lugar de morte, um lugar de luto, de dor, de tristeza, de pranto, de lágrima. Esse é o nosso mundo. Mas aí talvez alguém ouvindo isso vai dizer, então, Tiago, significa que, por que Deus está deixando isso? Por que Deus não faz nada? Por que será que Deus criou um mundo mau? Lembre-se, quando Deus criou tudo, Deus disse, é bom. Deus viu que era bom e no final de tudo Deus fala, tudo era muito bom. Deus deu um nome para aquela coisa criada, para aquele mundo criado, foi chamado de Éden, que significa delícia, a criação. Era deliciosa, era ótimo, era bom e perfeito. Mas, quando a raça humana rejeita o Criador, quando a criatura diz, eu não quero mais o Criador, eu não quero mais a opinião do Criador, eu não quero mais estar sujeito ao Criador, eu não quero mais seguir o comando dele, porque eu vou ser aquele que comanda a minha própria vida, eu vou comandar o mundo e, se possível, vou comandar o outro. Esse é o erro da criação. Meus amigos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, que a rejeição do conhecimento de Deus, ou a rejeição da experiência com Deus, é a causa de tudo isso que a gente está vivendo. A Bíblia fala que o homem ele tem se achado muito sábio e muito inteligente, mas o homem ele tem ficado cada vez mais ignorante, mais insensato. E a prova disso é que a criação ela não está mais adorando o Criador, mas a criação agora está adorando a própria criação. O homem não quer mais cultuar o seu Criador. Ele agora quer cultuar o ouro, ele quer cultuar a prata, ele quer cultuar a posição, ele quer cultuar as suas habilidades, a sua estética, a influência que exerce, ou seja, tudo tem mais a ver com a criação do que propriamente com o Criador. Então, quando nós falamos de oração, nós estamos reconhecendo que oração é um ato que tem muito valor perante Deus porque Deus se importa. A oração é um ato humilde. E sendo um ato humilde, ele não pode ser troca, nem ameaça e nem barganha. Por outro lado, a oração, ela é um ato humilde e Deus quer que a gente leve isso adiante. Mas quando nós oramos, mesmo em humilhação, o terceiro ponto estamos em uma criação enferma, um mundo injusto, corrompido, mau. E não é só um político mau, um criminoso mau, não é só algumas pessoas más, não. Nós somos pessoas ruins. Porque nós somos egoístas, nós olhamos o mundo a partir da nossa ótica. Em grande escala, pessoas têm feito e têm produzido maldades, mas em pequena escala nós também.
temos cometido, produzido maldades no nosso mundinho, em atos secretos ou em atos que interferem nas pessoas ao redor. Uma análise sincera, ela vai revelar que nós não somos perfeitos e que nós não somos tão bons assim. Mas uma quarta coisa que é importante: Deus, ele não interviu nessa história ainda. Mas Deus sabe o colapso da criação. Deus, ele se compadece com tudo que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que Deus tem dado tempo, que Deus tem dado oportunidade para que o homem se arrependa, para que o homem mude de atitude e para que o homem possa voltar a ter relacionamento com o seu Criador. A Bíblia diz, irmãos, em 2 Pedro, Deus, ele tem um dia preparado para julgar e para corrigir e para restaurar essa criação. Mas Deus ainda não fez isso, porque ele tem dado tempo de oportunidade para que todo homem se arrependa, porque Deus não quer que as pessoas morram e vivam distantes dele. O texto diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, o Senhor é paciente e ele não quer que ninguém pereça, mas que todos os homens cheguem ao arrependimento. Então, eu quero dizer para você o seguinte: estamos vivendo dias difíceis, habitamos um mundo mau e injusto, e às vezes a gente gostaria que Deus intervisse aqui de imediato e que Deus acabasse com esse colapso. Mas o colapso não é só na criação, no mundo, falando do mundo físico, ou dos vírus e bactérias e tempestades e chuva. O colapso do mundo não tem a ver com elementos apenas. O colapso do mundo tem a ver com a ação dos homens, eu e você. E Deus tem dado tempo e oportunidade para que nós nos arrependamos, para que nós mudemos de atitude e para que a gente possa voltar de novo a ter um relacionamento com o nosso Criador. Então, irmãos, nessa noite, nesse tempo de oração que a gente quer fazer daqui para frente, eu quero dizer para vocês que oração é um elemento precioso. Orar é comunicar. Queremos comunicação com as pessoas e precisamos de comunicação com Deus. Mas quando nós oramos, nós não estamos falando uma palavra mágica, nós não estamos dando um comando ou ameaçando. Estamos interagindo com o Criador, suplicando por uma criação enferma, esperando que Deus intervenha. E talvez a gente gostaria que tudo se resolvesse da noite para o dia, mas Deus tem dado tempo, Deus tem dado oportunidade. Sabe o que Deus quer? Que eu e você reconheçamos que precisamos dele. Reconheçamos que na nossa tentativa de autossuficiência estamos fracassando com o nosso bem-estar, com as pessoas ao redor de nós. E Deus quer que a gente coloque a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo e que assim a gente possa voltar a ter um relacionamento com Ele. Então, meu amigo, meu irmão e pessoa querida que está ouvindo isso, eu quero te dizer, esse é tempo de oportunidade. É tempo de oportunidade de estabelecer um relacionamento com o nosso Criador. E quando isso acontecer, eu sei que o Criador vai encher o nosso coração de esperança. E como diz Pedro, na sua segunda carta no capítulo 3, nós estamos aguardando dos céus a vinda de Jesus. E nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde vai habitar a justiça. Mas para que a gente possa experimentar essa bênção, a gente precisa primeiro confessar a nossa dependência de Deus, arrepender dos nossos caminhos e voltar a ter um relacionamento com o Senhor. Eu espero sinceramente que essa palavra caia no seu coração e que ao orar, sua oração seja humilde, seja de dependência, mas que seja uma oração consciente do real estado do mundo que nós vivemos. Nesse momento, irmãos, eu quero convidar todos vocês a reunir as pessoas que estão contigo em casa ou onde você estiver. Talvez você está no trabalho, em algum momento com disponibilidade de tempo. Faz o seguinte, reúne pessoas. Faça desse momento um tempo de oração.
Talvez vocês podem se ajoelhar, talvez podem ficar de mãos dadas. Você pode fazer o que for possível. Mas eu queria incentivar não só que um orasse ou que um adulto orasse. Quem sabe podem orar todos os que estiverem com você. Faça com que as crianças também orem. Coloca a confiança. Derrama o coração na presença de Deus. Vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus intervenha. Mas que a intervenção de Deus comece em nós. E que Deus comece quebrando o nosso orgulho, a nossa autossuficiência. Que Deus nos faça reconhecer que o primeiro e grande mal do mundo é a nossa rebeldia em relação a Ele. E que enquanto isso, Deus nos encha de paz e que Deus se compadeça desse mundo. Faça um tempo de oração. Tente orar com frequência. E eu espero que Deus possa abençoar a nossa vida pela confiança em Deus e pelo tempo de oração. No mais, o meu desejo é que Deus abençoe a cada um e que Deus o mais breve possível nos permita estar em comunhão pessoal de novo e que quando chegar esse dia a gente possa celebrar ainda mais a comunicação e o contato pessoal que tem feito tanta falta. Que Deus abençoe cada um e que Deus dê paz a cada família.